Flamengo! Salve, salve, nação! Como é que vocês estão? Tudo joinha? Eu sou a Janaína Goulart e esse é o canal Janinha Flá, o seu canal de histórias de torcedores com o nosso querido Mengão. É isso mesmo, é sua primeira vez aqui no canal? Então seja muito bem-vindo. Só não esquece de deixar sua inscrição ativada, ativar também o sininho de notificações, deixar um like no vídeo, assistir os outros vídeos, compartilhar com os amigos, para que o nosso canal tenha um alcance cada vez maior e o nosso trabalho seja entendido pelo YouTube como sendo um trabalho de relevância. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, tá certo? Bom, eu fiquei um tempo sem gravar devido a uns probleminhas pessoais e agora eu tô voltando a gravar aos poucos. Então, vão acompanhando aí, que eu vou tentando colocar vídeos aqui no canal. Aí vocês vão me dando um feedback, tá bom? E final de semana, né, galera? Ou sábado ou domingo às 17 horas tem a nossa live e eu espero por vocês. Agora, vamos para a história. A história que eu trago hoje é a história de um amigo que também tem canal aqui no YouTube. É o Daniel, do canal Se é Nascimento é Flamengo. É isso mesmo, e a história é um pouquinho longa, e eu adorei a história dele. Espero que vocês gostem também. O título que ele deu para a história é Na Vitória ou na Derrota, Nunca Te Abandonarei. Que bonito, né? Então vamos lá. Ô minha querida Janinha, tudo bem? Aqui é o Daniel, torcedor do Flamengo fanático, desde o berço. Sou o Daniel de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E hoje eu vim contar minha história para você. Vai ser um pouquinho demorado, mas eu vou fazer de tudo para não resumir, porque é uma história muito, muito hilária, muito legal mesmo. Que bacana. Então vamos lá, né? Eu estava com 9 anos. Bom, primeiro eu vou resumir aqui. Eu estava com 6 anos e meu pai me levou pela primeira vez no Maracanã. Foi um jogo, acho que contra o América. Eu não me recordo muito. Foi América e nós ganhamos, né? E ali foi a primeira vez. E ali foi a minha primeira vez, a minha primeira ida ao Maracanã, com os meus 6 anos de idade. Aí depois eu queria ir tanto, só que meu pai, ele trabalhava em uma empresa de ônibus, então era difícil ele ficar de folga. E quando ficava de folga, não tinha jogo. Não tinha jogo e não dava para o meu pai e não dava para eu ir. Mas ele também não deixava eu ir com os meus tios. Ele tinha medo de deixar, porque como ele também participava de torcida organizada, então ele era muito cabreiro nessas partes. Meu pai era flamenguista doido mesmo. Meu pai viajava, meu pai ia para São Paulo, ia para Minas, ia para o Rio Grande do Sul, tudo de ônibus. Meu pai era o que eu falo, graças a Deus, ele ainda é vivo. Mas é porque hoje em dia ele é cristão, então ele fica tranquilo, ele gosta, mas ele fica mais de boa. Então quando eu fiz 9 anos, meu pai falou bem assim: meu filho, eu vou te levar. Porque eu sempre perturbava ele, né, Janinha? Pai, me leva no estádio, pai, eu quero ir de novo, pai, eu quero, pai. E ele, calma filho, eu vou te levar no estádio e a gente vai ser campeão, você vai ver. Aí passaram os anos, né? Passaram aí 3 anos. E chegou esse belo dia. Esse belo dia de 1995. Aquela partida de Fluminense e Flamengo. Olha só, se você conhece, com certeza você já viu essa história de Flamengo e Fluminense. Me levou. Foi aquele alvoroço. Eu não estudava direito, eu não queria ir para a escola, de tanta ansiedade. Imagina, né? Criança, quando você promete alguma coisa, já fica doida. Então, enquanto não chega o dia, não sossega. Eu imagino. E minha mãe vinha em cima do meu pai e dizia: Ô Ivanildo, Ivanildo é meu pai. Ivanildo, você falou isso aí pro Daniel e você sabe como é o Daniel. Ele é ansioso, ele quer resolver as coisas, ele quer fazer as coisas logo.
ele todo dia me fala: mãe, chegou hoje é o dia do jogo do Flamengo. E a minha mãe sempre respondia: não, não é hoje não, meu filho. Hoje não é dia do Flamengo, filho. Aí meu pai chegava do trabalho e eu: e aí, pai, é amanhã? É amanhã? É depois? Caraca, Janinha. Aí meu pai ficava doido e falava: não, filho, quando chegar perto eu te falo. Só que criança, né? 9 anos de idade, toda hora fica perturbando, toda hora. Aí um belo dia, sem eu esperar, meu pai foi e falou assim mesmo: Daniel, vamos se preparar, né? Vamos se preparar para a gente ir logo para o jogo depois de amanhã. Falou mais uma vez comigo. Aí eu falei assim mesmo: caramba, pai, isso nunca chega. Eu quero ver o jogo do Flamengo, eu quero ser campeão. Assim mesmo, Janinha. Assim, dessa forma, porque meu pai, ele toda vez que ele ia para o Maracanã, eu tenho uma memória que todas as vezes que ele ia, ele era campeão de alguma coisa, né? Então, naquela época de 95, 90, poxa, você ser campeão carioca, pô, era o rei do Rio. Você era aquele time magnífico, time campeão de todos. Então eu me sentia assim, né? Para zoar meus colegas. Tinha um colega que era botafoguense, tricolor. Então eu queria, porque o Flamengo às vezes chegava na final e dava ruim. E eu ficava naquela agonia, né, com meu pai. E meu pai nada de chegar o dia. E meu pai foi e me levou para trabalhar com ele. E falou: olha só, vamos fazer o seguinte. Quando a gente terminar a obra, a gente vai. Isso aí já é parte do outro serviço que ele estava, sabe? Ele trabalhava com piso também. Aquele piso tipo taquinho de madeira, de verniz. Aquelas coisas bonitas, sabe? Ah, eu sei. E ele fazia aquilo também. Era trabalhar na empresa de ônibus e também fazia os serviços por fora. Ele aprendeu com o pai dele, meu avô, que também fazia isso. E aí fomos para o trabalho lá no Recreio. Aí meu pai e eu no serviço, meu pai foi com a camisa do Flamengo, eu também fui. Então, trabalhando no serviço, ele falou: a gente só vai para o jogo quando esse serviço aqui acabar. Esse serviço vai acabar daqui uns 3 dias. 3 ou 4 dias mais ou menos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Caraca, pai, 3 dias. E ele filho, 3 dias. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar. A gente não vai embora para casa, porque você já paga a passagem. Você já vai fazer 10 anos, então ninguém vai deixar você passar, não. Eu falei: ah, pai, eu passo por baixo da roleta. Só que tinha um ônibus, Janinha, que era muito apertado. Aquela roleta, sabe? Você não conseguia passar. Eu era magrinho, mas não conseguia. E meu pai ficava com medo de eu ficar agarrado ali e não conseguir passar, né? Porque eu era alto e grande. Aí ele falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos dormir na casa da sua avó, que era em São Carlos, aqui na Mineira, né? No Rio, no centro do Rio, na comunidade. E eu falei: vamos, tá bom. Aí chegou lá, era o jogo do Flamengo que minha avó estava vendo. Isso foi uma quarta-feira, quinta-feira, eu não me recordo a data. Minha avó, hoje, ela tem 83 anos. Ela é flamenguista doente, Janinha, doente. Por quê? Isso daí veio de época, veio de meu pai, veio da família, né? Então minha avó é engraçada que em vez do meu avô levar meu pai para o Maracanã, minha avó que levou ele para o Maracanã. Acredita? Acredito. Então foi aquilo, né? Aquele amor pelo Flamengo. E o que aconteceu? Minha avó é flamenguista doente e até hoje eu vou lá. Graças a Deus ela é viva. Tá com 83 anos, vai fazer 84, se eu não me engano. Até hoje eu vou lá e ela fala: nossa, meu neto, esse Flamengo nosso vai matar a gente. Até eu jogo melhor que esses pernas de pau. Aí a gente começa a rir. Aquela
conversa boa, sabe? Aí eu fui. Eu mais novinho falei, vó, eu vou no Maracanã com meu pai. Aí minha avó falou assim, como é que você vai levar seu filho no Maracanã, meu filho? Tu tem esses problemas com torcida, como é que você vai resolver isso? Não pode ir, você não vai levar. Como é que Lúcia vai deixar? Lúcia é minha mãe. Meu pai, não mãe, eu vou levar. Eu tomo conta dele. Só que meu pai era novo. Meu pai foi pai com 22, entendeu? Então ele tava com... Não, peraí. Ele foi pai com 17 anos. E ele tava com 20 e poucos, né? Eu não vou fazer conta de cabeça agora, porque nisso eu sou ruim. Então, resumindo, ele me teve com 17 anos. Eu já estava com 9, então ele estava com 20 e poucos. 26, Daniel. E minha avó falou assim, meu filho, como é que você vai levar esse garoto para o Maracanã? Meu filho, você quer arrumar ideia? Aí meu pai, não mãe, eu vou levar ele porque eu só levei ele uma vez e agora eu vou levar ele ao jogo porque ele vai ser campeão. Caraca, ele botou isso na minha cabeça, Janinha. E eu falei na rua toda. Eu falei que eu ia no Maracanã para os meus amigos, vou ser campeão, e os meus amigos, ah, vai nada, vocês vão perder, vocês não vão ser campeão não. E eu, não, eu vou ser campeão. Aquela coisa de garoto, né? E voltou aquela expectativa. E nunca que chegava os 3 dias. Nunca chegava 3 dias. Eu ia pro colégio, eu voltava do colégio, eu ia pro futebol, que eu gostava de jogar futebol. Ia lá e treinava também, lá no Arte Sul. Arte Sul é você deve conhecer, né, Nova Iguaçu? Não, eu não conheço. Então, mas eu ia lá treinar no Arte Sul. Resumindo, fui até federado pelo Arte Sul. Foi aquela alegria pro meu pai, que eu sempre gostei de futebol, mas Deus não quis e não deu certo. Mas é isso, resumindo essa parte, então eu fiquei naquela agonia de ir pro Maracanã, eu queria ir pro Maracanã e tá chegando o dia, aí acabamos o serviço. Passou esses dias, acabando o serviço que meu pai pegou, e antigamente, você podia faltar algumas aulas. Você ia lá, justificava e pronto. E eu era mais novo, né? Eu era inteligente. Não, eu sou inteligente, né? Ai. Então, ficava naquela agonia. E no serviço com meu pai, 9 anos, e ele me falava, e ele me levava mais para me distrair, e distrair ele também. E para limpar as madeirinhas, os tacos de verniz. Para ele poder fazer o serviço dele, ele precisa de uma pessoa. E em vez de pagar alguém, ele me levava. Dali, depois, a gente ia para o shopping, ia curtir. Eu sempre gostava de sair com meu pai. Por causa disso, né? Tinha umas vantagens. Então, ele me levava mais para mim ajudar ele mesmo, fazer esse servicinho com ele, para ajudar ele mesmo. Ai, para um pai, um homem, um menino homem, o primeiro filho homem, então ele ficava naquela esperança de eu ir para frente, né? Aprender as coisas. Ele sempre falava assim para mim, meu filho, você não pode aprender só uma profissão, você tem que aprender muitas profissões. Aí ele sempre me levava nos serviços que ele pegava para que eu aprendesse as coisas também. Aí eu pensava que nada de chegar o dia, não chegava o dia e nada de chegar o dia. Então eu falei, meu Deus do céu, será que esse dia vai chegar? Aí uma parte da história que me marcou muito, Janinha, que foi esse dia de 1995, dia 26 de junho. E o meu aniversário é no dia 25 de junho. E o meu aniversário é no dia 26. Olha só. O meu aniversário é dia 26 de junho, um dia depois desse dia. E meu pai falava assim mesmo. Vou te dar esse presente. O Flamengo vai te dar esse presente.
Você vai ser campeão. Você vai poder zoar todos os seus amigos no dia 26, que é o seu aniversário. Vamos fazer essa festa do Flamengo e eu vou comprar. Você foi me ajudar, então eu vou comprar as coisas do Flamengo e a gente vai fazer a festa e vou botar assim, campeão na frente, enfim. Caraca, aí como é que a criança fica? A criança ficou pulando, até sonhei. Sonhei e fiquei na expectativa. Aí eu falei, caraca, a gente vai ser campeão e eu vou poder zoar os meus amigos no dia do meu aniversário, caraca. Passou, chegou o dia de irmos para o estádio, aí acordava 1h da manhã, acordava 2h da manhã, acordava às 3h e assim foi a noite toda. Quando chegou às 6h da manhã, o meu pai me olhou e falou, Daniel, você tá com o olho fundo. E eu falei, pai, eu não dormi direito, pai. Eu não dormi, né? Afinal de contas, hoje é jogo do Flamengo, né? E ele, o jogo é hoje. Mas tem que descansar, que a gente vai pular muito. Na volta, a gente vai passar no shopping. A gente vai com a camisa do Flamengo, com a faixa do Flamengo. A gente vai vir de lá como campeão, com a taça na mão. E eu, caraca. E eu fiquei naquela expectativa. Meu pai me botou uma expectativa tão grande que eu falei, caramba, cara, esse Flamengo é muito doido mesmo, né? É uma coisa surreal. Meu pai é um maluco. Aí eu e meu pai fomos pro jogo. Meu pai pintou o rosto de preto e vermelho. E eu também me pintei. Pena que a gente não tinha máquina para tirar foto. Até tinha, mas era difícil naquela época, né? Quase ninguém tinha máquina. E para tirar uma foto, os caras cobravam uma nota. Mas tiramos foto lá no Maracanã, com as pessoas que tiravam foto. Se procurar em alguns álbuns pelo Flamengo, deve ter fotos minhas. Mas eles fotografam muitas crianças, né? Até hoje é assim. Aí fomos no Maracanã, pegamos o trem, aquele trem lotado, muito cheio, aquele trem de Japeri, sabe? Então, no dia, meu pai falou assim, vamos pra lá e você não sai de perto de mim, tá bom? E fomos pro Maracanã de mão dada. Aí eu e meu pai subimos no trem, aquele trem lotado de flamenguista, lotado, lotado, lotado. Aí separava. Tinha um vagão lá atrás que ficava a torcida do Flamengo, que tinha uns guarda, uns policiais que tomavam conta, e tinha um vagão da frente que ficava o outro time, ou vice-versa, né? Só que o negócio é o seguinte, o medo dele. O medo que ele tinha era quando chegava em Deodoro. E Deodoro, se você conhece, é uma estação de terminal para todas as linhas, né? Todas as linhas. Só uma que não, que é a de Caxias. Mas Deodoro faz linha de Campo Grande, Vila Militar. Então os trens às vezes emparelhavam e ficava de lado um do outro. E ficava aquelas brigas de torcidas antes de chegar no estádio, sabe? Então tinha aquelas brigas, aquela confusão. Era Japeri contra Campo Grande, que era aquela briga toda de torcida. Mas aí tinha muito guarda. Eles botavam cachorro, então não tinha tanta correria. Porque eu ficava com medo também, né? Eu era criança. Eu tava assim, vendo aquelas brigas, um xingando o outro. Aí entravam num trem e o trem da frente, que era o nosso, chegava primeiro, depois o outro trem chegava. E assim era. E a estação do Maracanã, que antigamente nem Maracanã era, se eu não me engano, era São Cristóvão. Era a estação São Cristóvão, que dava para o Maracanã, né? Agora, pouco tempo atrás, eu acho que colocou o nome de Maracanã. Não, eu não me lembro. Pouco tempo atrás que eu falo, é coisa de uns 20 anos atrás. Eu não lembro se tinha estação Maracanã. Eu só lembro que tinha Mangueira e São Cristóvão. E parou. Paramos. Lá o nosso trem, que era do Flamengo, chegou primeiro e ficamos esperando. Esperamos um pouco, ficamos do lado de fora, do lado da Quinta da Boa Vista, que era bem mais tranquilo. Esperamos a torcida entrar, que era muita gente.
Só que o acesso era mais rápido que hoje, né? Era mais rápido porque era mais povão, era mais gente, tinha uma entrada só para a torcida, não era um montão de entrada lá. Então você vai ficar em tal lugar, você vai ficar em tal lugar, não, uma entrada para todos. Então, Janinha, eu fiquei na expectativa, estava nervoso. Aí meu pai, vamos pro estádio. Aí, resumindo essa parte, tomamos um caldo de cana. Esse jogo era às 4 horas da tarde e chegamos lá por volta das 2 horas, 2 e pouco. Então deu tempo de dispersar esse povo todo, do povo todo entrar. Aí nós entramos por último, assim faltando uns 20 minutos para o jogo começar, sabe? Antigamente as pessoas chegavam até atrasadas, mas não tanto. E a gente já estava com ingresso, então pra gente era mais tranquilo entrar. Podia entrar qualquer hora e entramos pro estádio. E aquela torcida do Fluminense disputando com a do Flamengo, tacando aqueles pó de arroz e a gente gritando, Flamengo, Mengo, 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 vamos ser campeão. E tem até uma música que tocava que eu não me recordo tanto, né? Eram umas músicas antigas que tocavam. Ai, caraca, foi aquele alvoroço. E aqueles copos de refrigerante voando no estádio lá para baixo, e eu fui para geral. Eu fui para geral com meu pai, porque era o lugar que era mais barato. O ingresso era 2, 3 reais, R$1, sei lá. 5 reais, eu não lembro mesmo. Mas era o mais barato. Foi onde meu pai conseguiu. Aí fomos pro estádio. E na primeira entrada, quando eu entrei no Maracanã, aquela torcida toda, rapaz, o que eu levo no meio das costas? Um saco cheio de mijo, cara. Um saco cheio de mijo. E isso faltando uns 7, 8 minutos pro jogo começar. E eu comecei a chorar. Aquele fedor de mijo, todo mundo olhando, e meu pai ficou nervoso. Meu pai não foi para a organizada porque tinha uns problemas. Meu pai não foi com a blusa da organizada, não foi não. Ele foi a paisana, só com a blusa do Flamengo mesmo e de boné. Ele me levou para o banheiro, me deu um banho, pegou a blusa dele que estava por baixo, que ele andava sempre com 2 blusas, então ele me secou. E isso, o jogo já tinha começado. Já tinha 3 minutos que o jogo tinha começado. Aí ficamos na parte que tinha mais gente. Umas pessoas mais altas que a gente. E meu pai me botou na frente dele. E aquele pula-pula, né? E Flamengo, 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 Flamengo. Aquele jogo, resumindo. Aquele jogo foi o jogo do gol do Renato, de barriga do Renato Gaúcho. E eu não me recordo muito na hora. Na hora ali, eu só me recordo que o Flamengo fazia o gol e o Fluminense fazia gol. E a gente ficava triste. Eu sei que o jogo foi 3-2. Mas foi um jogaço, né? Eu não entendia muito, assim, o que eu entendo hoje de tática, se o Flamengo jogou bem, se jogou mal. Eu só queria saber que a bola estava lá na casinha. E era aquela gritaria. E no final eu fui perceber que o Flamengo não foi campeão. Perdeu o campeonato. Olha só. Como que eu ia chegar em casa? Como ia ser meu aniversário? Gente, eu não queria saber do Flamengo. Que eu fui para o estádio e nada mais. Não queria saber de mais nada. Eu queria só saber como ia ser a zoação dos meus amigos. Como é que eu ia chegar em casa? Falei, meu Deus. Comecei a chorar, meu pai chorando também. Aquele desespero. A torcida toda chorando. E fomos embora para casa triste. Todo mundo triste. Teve aquela briga lá, mas passou em branco para mim. Eu não me lembro também e fui para casa triste. Cheguei em casa já à noite, ainda chorando. Mãe,
o Flamengo não foi campeão, mãe, e agora? O que vai ser? O que vai fazer? O pessoal vai me zoar, eu não quero mais fazer festa. E a minha mãe, não filha, a gente vai fazer. E eu não quero mais ter festa. E eu não tive festa, Janinha. Não porque eu não quis, porque não adiantava mais. Como é que você faz festa se o Flamengo não foi campeão? Janinha, foi um desespero total. Total. Eu fiquei triste demais. Aí, resumindo, não fomos campeão, ficamos tristes, ficamos chupando o dedo, e aquilo dali foi a pior derrota do Flamengo que eu vi na minha vida. Foi assim, nesse jogo de 1995, um dia antes do meu aniversário. O que ia ser o meu presente de aniversário acabou sendo uma tristeza. Mas meu pai ficou arrasado. Eu então nem se fala. E essa é a minha história. Minha primeira história. Tenho outras. Eu vou pensar direitinho como é que eu vou te contar. Porque essa foi boa. Mas a de 2005 nós fomos campeão. Aí eu tenho certeza que vai ser melhor. É a melhor e a mais nervosa. Bom, mas ficou registrado aí a minha primeira história, né? De 1995. Daniel, de Nova Iguaçu, flamenguista doido, Rio de Janeiro. É isso aí, Daniel. Galera, essa foi a história do Daniel. De um garotinho de 9 anos que foi pro estádio com aquela expectativa de ser campeão. E o pai botando aquela expectativa, no dia seguinte ia ter o aniversário dele, né? Para comemorar seus 10 anos e o campeonato do Flamengo. Acabou não tendo festa, o Flamengo não foi campeão e ele ficou muito triste. Só que depois disso, ele viu muitas vitórias do Flamengo. E ele não desistiu de ser flamenguista e hoje ele tem um canal. O canal Se é Nascimento é Flamengo. Então eu convido vocês para irem lá no canal do Daniel, dar aquela força para ele, se inscreve no canal, assiste as lives, os vídeos, deixa um comentário, fala que veio pelo canal da Janinha Flá. Vamos fazer o canal desse nosso amigo crescer também, né? O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Então, depois do vídeo, vai lá, se inscreve no canal dele, né? E vamos aguardar mais histórias dele. Eu vou ficando por aqui com essa história que eu ri, fiquei triste umas partes junto com ele, também fiquei na expectativa, né? E agora eu tô na expectativa de receber a sua história. Eu vou te aguardar, tá? Porque isso daqui é Flamengo. Tchau, tchau!